Olá, gente. O vídeo de hoje é um vídeo super tranquilo, sem polêmica. Só que não. O vídeo a gente vai falar sobre redução da penalidade penal. Eu vou mostrar a minha opinião. Eu não quero falar o que é certo, o que é errado. Eu quero mostrar meu ponto de vista e meus argumentos para isso. Antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar o nível que tá isso aqui hoje. Olha isso aqui. Tem iluminação. Vocês estão conseguindo me ouvir muito bem. Então o negócio hoje, o vídeo tá de alta qualidade. Eu pretendo editar mais os vídeos e tal, inclusive esse vídeo. Bem, falado tudo isso, vamos primeiro entender como que é nosso sistema carceral hoje, nosso sistema penitenciário. E nada melhor do que ouvir sobre as pessoas que nos representam, a Câmara dos Deputados, mais especificamente sobre a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Esta vai ser minha fonte de hoje. E eles se baseiam no Infopen. Bem, o Brasil, para quem não sabe, é o quarto país com maior população carcerária do mundo. Eu duvido vocês descobrirem qual que é o primeiro. Mas falando sério, o Brasil hoje tem 700 mil pessoas presas. É. Mas não tem infraestrutura para isso. Mas tem esse tanto de gente presa. Porque fez crime e tem que estar preso, não tem o que fazer. Então, como não tem uma infraestrutura, são presídios superlotados, alimentação precária, violência. O sistema carcerário nosso, ele sofre tanto problema social quanto um problema de segurança pública. É uma coisa muito problemática. Nosso sistema, em sua maioria, é composto de presos negros e de baixa renda. 75% dos encarcerados têm até o ensino fundamental completo. Ou seja, as pessoas mais favorecidas da nossa sociedade, se levar em conta o histórico racista do nosso país, o contexto do racismo e o contexto da consolidação do nosso governo, o contexto de consolidação da nossa sociedade, a gente percebe que as pessoas que estão majoritariamente presas ou substancialmente presas são aquelas pessoas mais desfavorecidas na nossa sociedade. As pessoas com baixa renda, as pessoas de outras etnias fora branca. Nesse sentido, quando a gente fala de redução da penalidade penal, a gente pode ter várias interpretações, existem muitos conceitos. Por exemplo, existe uma PEC que é deixar as pessoas menores de 18 anos ainda inimputáveis, mas assim, a partir de 16, se cometer crime hediondo, vai ser tratado como adulto, entende? Então, existem várias interpretações sobre a redução da penalidade penal e propostas para isso, mas eu vou falando de um sentido mais generalista nesse vídeo, e eu vou mostrar o que eu penso sobre isso. Eu peguei aqui um site do fórum, que eles listam 5 argumentos a favor da redução e 5 contra. Eu vou ler os 5 a favor e a partir disso eu vou formular o meu posicionamento. O primeiro, na real, eu não vou nem falar, eu vou partir do segundo. Mas antes de mais nada, eu acho bom a gente entender que hoje no Brasil, os menores de 8 anos são inimputáveis. Ou seja, eles têm uma legislação própria, eles têm o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é uma legislação especial para os menores de 18. A partir dos 18 é o Código Penal normal. E a redução da penalidade penal visa, simplesmente, um jeito mais básico de entender, diminuir essa idade de 18 para 16, 18 para 14, 18 para 12. São muitas propostas. Bem, vamos ler o segundo, porque o primeiro argumento a favor é muito de direito, eu não me sinto confortável em falar, porque eu não tenho uma formação adequada para isso. Enfim, o segundo. A impunidade gera mais violência. Os jovens de hoje têm consciência que não podem ser presos e punidos como adulto. Por isso continuam a cometer crimes. Eu acho isso um argumento um pouco fraco, por alguns motivos eu vou elencar eles aqui. Não são todos os jovens que cometem crimes. Isso é um fato. É entendido que não é todo jovem que comete o crime, a gente tem que entender por que esse jovem o traz para o crime. Ou seja, o que leva esse jovem a cometer esse crime. E de acordo com um estudo feito pelo... Calma aí, gente, tá carregando. E de acordo com um estudo feito pela... Nossa, mas de acordo com um estudo publicado na revista Science Reports, se a gente combater a pobreza durante a infância, pode reduzir em quase 1/4 o risco do jovem cometer um crime. Ou seja, a qualidade financeira da família daquele jovem influencia na probabilidade dele cometer um crime. Mas não só isso. No meu entendimento, o jovem que tem tanto uma qualidade financeira na família boa e uma educação pública, universal e gratuita, pública já implica gratuita, enfim, mas de qualidade, na verdade não, dá certo agora, estava certo minha frase. Esses dois fatores, uma qualidade de vida, uma qualidade financeira boa e uma educação de qualidade, esses dois fatores vão contribuir muito para que o jovem não
entre no crime, não vire um agente do crime. E nesse sentido, a gente pode perceber muito bem, porque a gente não vê, tipo assim, jovens, crianças de famílias afortunadas, normalmente, cometendo crimes. Entende? Então, existe uma diferença. Parece, no meu ponto de vista, que a educação e o melhoramento da qualidade financeira do país, da população desfavorecida do país, implica numa melhora de vida e uma redução da criminalidade. E um segundo ponto que quero colocar aqui é que não existe uma impunidade para o jovem, existe sim um tratamento diferencial, que você pode chamar, claro, de impunidade. Então, nesse sentido, o tratamento diferencial pode ser classificado como impunidade. Por exemplo, um adolescente de 16 anos que comete um crime de honra, como, por exemplo, um assassinato, vai ter uma pena diferente, muito diferente e atenuante, se você for para pensar, em comparação ao adulto de 18 anos. E, entendem? Tipo assim, por exemplo, o jovem vai ficar, tipo, por exemplo, tem 16 anos, uns 3 anos de internação. Mas não é uma impunidade, eu acho que, enfim. O terceiro eu acho que é o ponto principal, esse argumento aqui. A redução da idade penal iria proteger os jovens do aliciamento feito pelo crime organizado, que tem recrutado menores de 18 anos para atividades, sobretudo relacionadas ao tráfico de drogas. Bem, eu discordo completamente desse argumento, até porque eu não acho. Assim, claro que haveria sim uma mudança no funcionamento, no ponto de vista do tráfico, mas eu acredito que eles ainda assim iam aliciar esses jovens, porque o tráfico, no meu entender, ele busca uma mão de obra barata e fácil de ser manipulada. E o jovem, convenhamos, ele cumpre essas duas coisas. Normalmente o jovem, o adolescente, não tem muito senso, assim. Então, eu acredito que sim, eles ainda seriam recrutados. Claro que não teria o mesmo fator de imputabilidade, já com a redução da maioridade penal, mas esse jovem, ele seria, no meu entendimento, com essa redução, ele seria mandado para onde? Para os presídios. E qual que é a situação prisional hoje nos presídios, gente? Exatamente aquela que eu mostrei. Falta de recursos, falta de infraestrutura. Então, os presídios brasileiros não comportam esses números, não cumprem as funções que eles são feitos para isso, porque o presídio tem duas funções, né, gente? O presídio, a gente tem de lembrar que o preso não vai morrer na cadeia, né? Ele vai sair uma hora. Por ser conseguinte, o presídio tem duas funções: punir aquela pessoa, aquele infrator, aquele criminoso, mas também de ressocializar. Porque primeiro ele tem de entender que o que ele fez é errado, tem de ser punido, mostrar para a sociedade que aquilo não pode, mas também tem de ressocializar aquele preso. No Brasil, hoje a gente não tem isso, é só o primeiro mesmo. Ressocializar não ocorre. Não ocorre muitas vezes, não vou generalizar tanto assim. Mas no sentido que eu quero dizer esse jovem, 16, 14, que agora a redução da maioridade penal seria mandado, no meu entendimento, não sei se teria um presídio especial para os menores de 18, mas eu acredito que não. E nesse sentido, ele seria mandado para esses presídios. E esse jovem que, vamos supor, tinha um relacionamento 20 de 100 no crime, agora ele sai de lá recrutado em uma facção. Eu acredito que essa redução geraria a mais criminosos ainda e por uma situação muito maior de sistema penitenciário brasileiro. Então, acredito que aqui a redução iria proteger os jovens. Eu discordo completamente. Eu acho que ainda ia acontecer o aliciamento, ia ser ainda mais aliciados. Então, ia ser uma coisa, ó. Eu acho que no meu ponto de vista, esse é o ponto principal. Se a gente não tem um sistema penitenciário que cumpre todas as funções, colocar mais menores agora nesse sistema, eu acho que vai piorar tudo, no meu ponto de vista. 4. O Brasil precisa alinhar sua legislação a países como desenvolvidos como os Estados Unidos. Nossa, 12 anos? Gente, é bem baixo, né? Eu acho bem baixo, bem radical. Gente, eu acho esse argumento um pouco... Porque eu acredito que o Brasil ele tem de fazer uma legislação, fazer um governo, fazer propostas com o contexto, entendendo o contexto da nossa sociedade, entendendo o contexto da nossa história, da nossa cultura, do nosso povo. Não dá pra gente pegar uma legislação específica de um lugar e colocar aqui. Tipo assim, copiar e colar. Não, a gente tem de adaptar a realidade nossa. Realidade sociocultural, econômica. Porque senão não faz sentido. Eu sei, claro que a gente tem que se espelhar países de sucesso. Se você pode colocar os Estados Unidos como país de sucesso, o primeiro mundo, mas só copiar e colar sem fazer as alterações devidas para a nossa realidade pode acabar criando um problema muito grande. A gente sempre tem de ver o contexto.
porque tem que ter as adaptações necessárias. Quinto, a maioria da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal. Bem, esse argumento é um pouco sem sal, no meu ponto de vista, já que, assim, não é porque todo mundo quer fazer alguma coisa que tá certo essa coisa. A Alemanha do século passado é uma prova disso. Tinha muita gente que era a favor de um certo partido, mas nem por isso, eu quero lembrar, eles estavam certos. Pelo contrário, eles estavam equivocamente errados. Claro que é uma comparação esdrúxula, uma comparação muito, pode colocar até falaciosa, mas é um exemplo drástico só para mostrar que nem sempre a maioria da população tá certa. Isso não é um argumento. Não, claro que legitima uma ação. Eu não estou dizendo que não, naquele contexto. Mas não quer dizer que se aquela ação seja correta, entendem? Tem uma diferença aqui. Mas é isso. Então, no meu ponto de vista, a redução da maioridade penal, aqui eu tenho um outro site, é a melhor solução para combater a criminalidade entre jovens? Eu acredito que não. Eu acredito que a gente precisa... Assim, eu acredito que reduzir não é atacar a raiz do problema no Brasil, que é a falta de investimento em políticas públicas para atenuar a pobreza no Brasil, porque estudos mostram, como eu demonstrei, que ao você combater a pobreza da população em geral, isso vai fazer com que reduza a criminalidade. E da mesma forma que ao fazer maiores investimentos em educação, a probabilidade de você ter um criminoso é menor. Até porque hoje no Brasil, a maior parte, como eu demonstrei pela Câmara dos Deputados, dos detentos, 75% tem até o ensino fundamental completo. Ou seja, não foram para o ensino médio, não foram para uma faculdade, não fizeram um técnico. Ou seja, a educação e a qualidade de vida financeira está atrelada à criminalidade. Eu não estou dizendo, e eu vou deixar bem claro que eu vou fazer um parênteses enorme. Ai, meu Deus, caiu aqui o negócio. Eu vou fazer um parênteses enorme. Eu não estou defendendo, eu não estou relativizando o crime, não estou justificando o crime, muito pelo contrário. Claro que sim, a pessoa que fez um crime tem de pagar. Eu não estou colocando esse mérito. Eu estou dizendo que a redução da maioridade penal me parece que iria aumentar as desigualdades sociais, socioculturais, nossas, socioeconômicas. Socioculturais, eu não acho que esse termo não cabe aqui. Socioeconômicas nossas, então acredito que a gente veria uma desigualdade. O Brasil é um dos países mais iguais. Acredito que essa desigualdade seria ainda maior. E nesse sentido, eu acredito que... Então, não. Para mim, a redução da maioridade penal não seria uma solução. Claro que ela poderia, sim, afetar, de algum ponto positivo, para assim dizer, a sociedade, mas não acredito que ela ataque a raiz do problema nosso. Eu acho que poderia vir uma reavaliação do ECA, reavaliação da legislação especial, aumentar a internação, colocar o Estado mais presente dessa reformulação desse jovem, desse menor infrator, mas eu não acredito que a redução da maioridade penal seria tão benéfica assim. Eu acredito que, no geral, no contexto geral, ela seria muito desastrosa e ela iria acabar criando mais criminosos ainda, no meu ponto de vista. E quem sabe aumentar até os crimes, em algum tipo de aspecto. Então, esse foi o vídeo. Eu não sei se vocês concordam comigo. Acho difícil, sabe por quê? Porque eu vi que esse de 97, 92, 93 dos brasileiros são a favor da redução da maioridade penal, diminuiu de acordo com a Band, não vou trazer aqui, mas podem pesquisar, para 73% que são a favor. Então tem muita gente que é a favor da redução da maioridade penal. Eu entendo certa medida porque essas pessoas são a favor disso, mas eu compreendo que não é atacar a raiz do problema, que é aumentar as oportunidades, políticas públicas, como que eu já disse. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido, assim, foi um vídeo bem interessante. E eu acredito que é isso. Obrigado por ver o vídeo, se inscreva no canal, like, comentário. E se você não concorda, manda um comentário, quem sabe a gente debate, eu posso pegar uns comentários aí e jogar num outro vídeo respondendo. Mas essa é a minha opinião hoje da redução da maioridade penal. E é isso, gente. Falou!